aos alunos do módulo 1, sejam bem-vindos e bem-vindas, né, a mais essa aula, na verdade, a mais esse estudo, os atributos de Deus, criação de Deus. É a nossa 23ª aula. Nós vamos ter muitos assuntos para refletir sobre isso, sobre os atributos de Deus. Qual que é o objetivo dessa nossa aula? Compreender o significado de Deus, Criador e os seus atributos. Muito bem. No texto abaixo está escrito o seguinte: no livro A Verdade da Vida, volume 21, o professor Masaharu Taniguchi escreve na página 22: Deus criou o mundo. Se entendermos que esse mundo refere-se ao material, estamos errados. Mas, se interpretarmos como o mundo da imagem verdadeira, absoluto, indestrutível e eterno, que transcende o mundo material, então é correto que o Criador desse mundo seja Deus, que é Buda ao mesmo tempo. Seus atributos são enumerados na Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, com as seguintes palavras: infinito, mente que permeia o universo, vida que permeia o universo, lei que permeia o universo, verdade, luz, sabedoria, amor absoluto. Isto é a grande vida, sumamente maravilhosa, que é a verdade absoluta, a luz infinita e eterna, que transcende o mundo material. E também o passado, o presente e o futuro, e é o próprio Buda. Lembrando que Buda significa o iluminado. E nesse sentido, cada um de nós também o é. Já que nós somos, cada um, filho unigênito de Deus. Ou seja, cada um de nós com as nossas próprias qualidades é único perante essa imagem tão amorosa do Pai. Nós vamos lembrar que o Deus do Primeiro Testamento, assim falando em termos bíblicos, não? É o Deus muito semelhante ao homem. É o Deus que fica nervoso, que fica irritado, que você tem que atender os caprichos da oração daquele jeito, fazendo oferendas, senão ele te manda castigos, senão ele te manda algumas pragas. Será que essa é a imagem de Deus verdadeiro? A partir do Novo Testamento, em que se coloca a figura também muito amorosa de Jesus, Filho unigênito de Deus, e nesse sentido, a primeira pessoa que sabe quem é, de onde veio e qual a sua missão, e nesse sentido é único como um farol norteando as nossas vidas, lembrando que Jesus é o nome da pessoa física. Cristo é o título, o iluminado também. E nesse sentido, todos nós temos natureza crística. Em termos da Seitinoye, como é que nós chamamos isso? Imagem verdadeira. Bonito, não é? Quando eu aprendi isso, eu fiquei tão assim emocionada. Nossa, como a verdade é única. Mas tem tantas formas da gente chegar a essa essência. Logo abaixo desse texto, nós temos algumas perguntas para nós refletirmos juntos. 1. Que mundo Deus criou? 2. Quais são os atributos divinos? E 3. Como manifestar nesse mundo o reino de Deus? Nós vamos ter como textos norteadores o livro Imagem Verdadeira e Fenômeno, nas páginas 109 a 130. O livro A Verdade da Vida, volume 21, páginas 17 e 53. E o livro Viver Junto com Deus, A Verdade em 365 Preceitos, capítulo 2. Muito bem. Então, vamos ver o livro Imagem Verdadeira e Fenômeno. Sobre esse aspecto,
ele nos diz o seguinte: onde está realmente o homem? Aonde está esse homem? Será que quando nós pensamos no homem criado por Deus, é o homem fenomênico? É o homem limitado no tempo e no espaço? O homem de altura, largura, profundidade e fixado num pontinho na linha eterna da vida chamado tempo. Nós costumamos, quando tratamos desse assunto, fazer uma brincadeira. E a gente pergunta para os nossos alunos, para os nossos companheiros de estudo, o seguinte: Deus criou o mundo em quantos dias, segundo a Bíblia? E aí alguns não sabem, outros falam 6 dias, outros falam 7, aí fica naquela brincadeira, 6, 7, quem acerta? Vamos lá. Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º, ele viu que estava tudo muito bom, tudo perfeito, e descansou. Vocês acham que o Criador de tudo, de todos os universos, de todas as terras, de todos os céus, precisa descansar? Ele ficaria estressado? Já estava pensando na aposentadoria? Claro que não. Mas são linguagens figuradas para explicar verdades universais de uma maneira que o ouvinte possa entender, apreender realmente o verdadeiro sentido. Lógico que Deus não cansou, mas ele viu que aquilo que ele criou em potência estava perfeito, e o homem está incluso nesta criação. Homem aí, gênero, por favor, tá? Meninos e meninas, estamos falando do gênero humano. Muito bem. Então, nessa situação, quando Deus vê que está tudo muito bom, ele entrega a criação para o homem. Usufrua, está por sua conta. Lógico que a Bíblia não fala isso, essas palavras são por minha conta, está numa interpretação muito livre. Então, a partir do 7º dia, tudo que se manifesta é criação humana e não divina. Nós voltamos sempre para o que verdadeiramente existe. O que nós aprendemos na Seitanoye? Só existe Deus e o que vem de Deus. Esta é a verdadeira criação. Porém, o homem se manifesta nesse mundo do fenômeno. E no fenômeno, nós temos aquela chavinha que nós já estudamos algumas vezes, que é a palavra. E tudo neste plano é criado com a força da palavra, pensada, expressa e manifestada em atos. Então Deus confia tanto na sua criação, no seu projeto original, que ele sabe que, apesar das eventuais dúvidas e erros que o homem possa cometer, enquanto na forma humana, ele é espírito imortal. E esta é a criação divina. Mas se manifesta neste plano por meio desse corpo carnal. Tá? Que é o nosso instrumento para manifestarmos a glória de Deus. Muito bem. No livro, então, Imagem Verdadeira e Fenômeno, a partir da página 109, nós temos o seguinte: no âmago do corpo, no âmago da matéria, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este, sim, é o vosso eu perfeito, exatamente como Deus o criou. Em palavras muito mais apropriadas, tudo que nós falamos até agora. É isso mesmo. Onde está o nosso corpo real? Ele está na mente daquele que o criou. Como não foi o homem que criou o ser humano, e sim Deus. O verdadeiro homem está na mente de Deus. Deus criou na sua mente a imagem ideal do homem.
Observação. Conforme o Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Esta forma padrão, delineada na mente de Deus, é o que chamamos de ideal, ou pensamento ideal. Um pouquinho mais para frente, nós temos, no subitem, a verdade é de aplicação universal, o seguinte: Deus é denominado também causa primeira. A primeira causa que permite existir em todos os seres é Deus. Onde existir Deus, e trata-se de Deus vivo e não de um Deus morto, haverá infalivelmente movimentação. E quando Deus, que é a grande vida, se move, torna-se sempre mente. E quando a mente se move, produz infalivelmente o pensamento. Quando Deus pensa, surge o verbo na mente divina, ou seja, cria-se uma expressão japonesa chamada rinen, pensamento ideal. O que Deus pensou uma vez torna-se eterno, jamais se apaga. Essa existência eterna pode também ser denominada de verdade. Então, não sei se vocês já tiveram essa sensação. Você está estudando alguma coisa e, à medida em que você se aprofunda nos seus estudos, na sua entrega para apreender o conteúdo, chega um momento que dá um estalo. Você leu, e como um clarão na nossa mente, tudo passa a fazer sentido. Ah, então é isso. Olha, eu estudei aquilo por isso. Ah, eu vou estudar aquele outro assunto porque é necessário aqui. Então a gente começa a se assenhorar de uma parte mínima do conhecimento que a gente se propõe a estudar. Isso é maravilhoso, né? Quando dizemos na Seichonoye que a verdade é uma só, existe quem conteste, afirmando que a verdade não é apenas uma. Mas quando a Seichonoye afirma que a verdade é uma só, não quer dizer que não exista pluralidade de verdade. Existe a aplicação universal da verdade. Quando se diz a verdade não é apenas uma, significa que existem diversas espécies de verdade. E aí, verdade, uma com V maiúsculo, diversas verdades com V minúsculo. Verdade com V minúsculo, matemática, verdade física, a verdade psicológica, que são as leis mentais e etc. Mas quando dizemos que a verdade, e aí com V maiúsculo, é uma só, não estamos afirmando que não existam várias verdades com V minúsculo. Significa que a verdade se aplica universalmente de maneira igual e exata em toda parte. Um pouquinho mais para frente, nós temos: o homem é a autorrealização de Deus. O pensamento ideal que Deus imaginou na sua mente é da mesma forma indestrutível e eterno. Criou-se o homem à imagem de Deus e fê-lo homem e mulher. E o que está escrito no Antigo Testamento? O que significa que Deus idealizou na sua mente a forma do homem igual a Deus, de mil virtudes e de harmonia perfeita? Um pouquinho mais para frente ainda no texto nós temos: mas devemos descobrir que o homem da imagem verdadeira, que jamais morre, no fundo da manifestação fenomênica, no fundo do corpo carnal, é o que existe. É a isso a que se refere a expressão criado à imagem de Deus no Antigo Testamento. Em outras palavras, o homem, eu, você, todos nós, somos a autorrealização de Deus. Isso é maravilhoso, né? É tão assim profundo, que satisfação é essa oportunidade que nós temos de estar estudando a verdade, aí com V maiúsculo, né? Bem mais para frente no texto nós temos: a imagem verdadeira não pode ser percebida pelos olhos carnais. Então emussou, ou seja, está ausente a imagem. A verdadeira existência não possui imagem, mas isso não significa que ela não exista. Há a imagem verdadeira sem imagem. Assim é a verdadeira essência. Em todo esse texto, nós fazemos a diferenciação entre o que é, o que foi criado por Deus, e o que está
que é o que se manifesta nesse plano fenomênico. Então, na distinção entre imagem verdadeira e a manifestação fenomênica, nós temos: o ideal não se enxerga com os olhos carnais. Podem cortar o âmago de uma árvore e examinar com microscópio, que não será encontrada a forma do ideal da flor da cerejeira, mas, desde que haja vida no pé de cerejeira, existirá esse aspecto físico, responsável pelo desabrochar da flor, no mundo anterior àquele que impera a percepção de comprimento, largura e profundidade. É uma existência eterna. Como é invisível a olho nu, é considerado vazio ou sem aspecto, quando, na verdade, ele é essência. A imagem verdadeira, o Bodhisattva, é quem abandona o próprio desejo de gozar o bem-estar no paraíso e procura divulgar a verdade aos outros, enfrentando todas as mesquinhas mazelas do mundo fenomênico. Isso se chama a prática do Bodhisattva. Qual a nossa missão enquanto filhos de Deus? Esse mundo de convergência ao centro é um mundo planejado por Deus. Aí é o professor Masaharu Taniguchi falando conosco. Os senhores receberam a missão de erguer na superfície terrestre essa bela estrutura do mundo da imagem verdadeira, da flor do lótus dourada, idealizada por Deus. É uma outra forma de se dizer que nós temos a missão de manifestar Deus em tudo que fazemos. No livro A Verdade da Vida, volume 21, Interpretação da Sutra Sagrada, nós temos, a partir da página 17, o seguinte, novamente falando sobre a verdadeira criação de Deus. A verdade é uma só, mas a forma de expressá-la varia conforme a hora e a circunstância, e isso é certo. Nós aprendemos na Seicho-no-ie que tudo obedece, ou deve obedecer, melhor dizendo, à tríplice adequação: tempo, local e pessoa. Nós podemos estar falando a verdade mais profunda, mas se nós não obedecermos à tríplice adequação, não atingiremos o nosso objetivo. Às vezes nós podemos falar de uma maneira mais técnica, mas se o nosso ouvinte não compreender, não adianta. Podemos falar verdades de maneira muito simples, mas chegamos ao coração das pessoas. Tríplice adequação: tempo, local e pessoa. Muito bem. A palavra Deus é usada tanto no shintoísmo como no cristianismo e normalmente com o significado de Criador. A Seicho-no-ie diz que este mundo aparente é manifestação da mente. Tudo nesse mundo perceptível aos sentidos é projeção da mente. Em outras palavras, este mundo aparente não foi criado por Deus. Já estamos respondendo à pergunta. Nos preparamos com fundamentos doutrinários e agora nós estamos respondendo especificamente às perguntas. Então, repetindo. Em outras palavras, este mundo aparente não foi criado por Deus, mas pela mente. A mente é criadora do mundo fenomênico. Nesse ponto, a Seicho-no-ie se identifica com o budismo e discorda do cristianismo ingênuo, que acredita que o mundo material, como ele é, foi criado por Deus. Mas concorda totalmente com o verdadeiro ensinamento de Cristo. Eu e você somos um só perante Deus. Jesus Cristo diz claramente na Bíblia: o meu reino não é deste mundo. Ele afirma que o seu reino não é o mundo material e jamais disse que este mundo material foi criado por Deus. Quando nós compreendemos essas verdades profundas, a gente diz que houve um despertar. Mas o que é esse despertar? O grau de despertar difere de uma pessoa para outra, devido à diferença do karma
que se entende por karma, carga de vibrações mentais que cada um acumulou no passado. Consequentemente, difere também a manifestação exterior de cada um. O karma, segundo a parábola do leão, citada em uma escritura budista e mencionada, no caso, por uma pessoa aqui citada no texto, são vibrações mentais, hábitos e influências do meio ambiente gravado na mente da pessoa. Então, novamente, nós somos responsáveis pelo meio ambiente que nos circunda. Apesar de ter lido a verdade da vida, alcançado o despertar e compreendido, é isso mesmo, o homem é filho de Deus, as qualidades de filho de Deus nem sempre se manifestam satisfatoriamente na vida concreta. Isso quer dizer que o grau de despertar difere conforme o karma de cada um, a mente da ilusão e essa mente de hábito. Na essência, natureza divina, somos sempre perfeitos, assim como o sol está sempre brilhando com a mesma intensidade. Mais para frente ainda, também na essência e no despertar, somos sempre perfeitos. Todos somos filhos de Deus, que brilhamos sempre com a mesma intensidade. Mas cada um de nós, em vez de exteriorizar sua imagem verdadeira e perfeita, apresenta-se de modo diferenciado, em virtude da diferença do grau de ilusão ou grau de dissipação da ilusão. E é isso que causa a impressão de que há diferença no grau de despertar de cada um. Olha que interessante, gente. Nós já somos iluminados e quando nós percebemos isso, ou se não percebemos isso, depende do nosso histórico. Se a nossa mente está focada nisso, se existe ilusão quanto a isso, não só existe a matéria, o espírito é ilusão, é uma forma de entorpecer os sentidos, tudo isso nos afasta dessas verdades profundas que nós estamos estudando, né? O mundo fenomênico ainda não está perfeito, está caminhando para a perfeição, refletindo cada vez mais perfeitamente o mundo da essência, e finalmente será um mundo sumamente harmonioso e infinitamente majestoso. E é este o significado da frase, ser feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Quando a gente fala em luz, o que isso quer dizer? Luz é a sabedoria de Deus. Luz não se refere a nenhuma luz perceptível aos sentidos, mas à sabedoria de Deus. E como não há palavra para expressar a infinita sabedoria divina, disse luz. Quando a sabedoria divina que preenche o universo entra em vibração, torna-se luz que extingue a treva da ilusão. Referindo-se a isso, a Sutra diz, quando Deus se revela, realizam-se o bem, a verdade, a harmonia, e ajusta-se cada um em seu respectivo lugar. E não há dissensões, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Então, surge um mundo unicamente de luz, de bem, desaparecendo as cruéis lutas pela sobrevivência, a exploração dos fracos pelos fortes, as doenças, as pobrezas e etc. Unicamente essência luz, bem, é a existência verdadeira, sendo inexistente a ilusão, a treva e o mal. Essa visão extremamente positivista é a visão da Seichonoye. Só existe o que Deus criou. Existe até uma explicação nesse texto que muitas pessoas atribuem ao ensinamento da Seichonoye o poder de cura. Mas, na verdade, o professor Masaharu Taniguchi diz que a Seichonoye não cura o fenômeno, porque ele não existe. Ele cura a mente, ele dissipa a ilusão da mente das pessoas. E sem a ilusão, desaparecem os aspectos fenomênicos ilusórios. Não é? Um pouquinho mais para frente do texto, nós temos a seguinte afirmação. Se alguém está sofrendo
por causa de pecados cometidos, basta fazê-lo compreender a verdade de que o pecado não existe verdadeiramente, porque Deus jamais o criou. E então seus pecados e sofrimentos decorrentes acabarão desaparecendo. Eliminar desse modo os pensamentos errôneos e ilusórios, que constituem a causa de todos os sofrimentos, é o objetivo da Seitinoye. Quando pregamos essa verdade, inúmeras divindades celestiais nos abençoam, derramam palavras de louvor sobre nós, dizendo, muito bem, e colaboram conosco na obra de iluminação da humanidade. Olha que maravilha, né? E, finalmente, no livro Viver Junto com Deus, no capítulo 2, nós temos de que maneira nós nos aproximamos cada vez mais neste plano fenomênico da manifestação da imagem verdadeira do mundo absoluto, perfeito, maravilhoso, criado por Deus. Neste livro, Viver Junto com Deus, o que nos fala o professor Masaharu Taniguchi? O homem não é matéria, não é corpo carnal. Ele deve descobrir Deus, que é existência espiritual, dentro de si próprio. O homem não é corpo carnal, é um ser espiritual. A meditação Shinsokan é uma prática que tem por objetivo a real conscientização dessa verdade. Conhecer Deus apenas por meio de inteligência cerebral não é conhecê-lo de verdade. Precisamos sentir e compreender a existência de Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. Então nós aprendemos a fazer isso por meio da meditação Shinsokan, que significa ver, contemplar Deus. O renascimento interior ocorre quando nós mudamos o nosso modo de pensar, né? O renascimento exterior antes passa pelo renascimento interior. Vejam isto. Deus é espírito. Portanto, ao orarmos, devemos nos dirigir a Ele em espírito. Isto significa que a verdadeira oração, seja qual for a forma de orar, não é feita pelo homem físico. É o Espírito que está em nós que ora a Deus. Espírito universal. Na meditação Shinsokan, é o nosso Deus interior que contempla Deus universal, ou seja, não é a nossa mente cerebral que se dirige a Deus. Então, entre todos os benefícios, até fenomênicos, que nós temos na meditação Shinsokan, ela nos permite conhecer conscientemente o Deus que habita em nós, não é? E dentro desse texto, nós aprendemos que nós temos Deus da primeira acepção, que é esse sentido de Criador universal. Nós temos Deus da segunda acepção, que aí são os entes, os espíritos iluminados, que de tempos em tempos se manifestam nesse plano fenomênico para nos conduzir, nos reconectar com as verdades absolutas. Então nós temos Buda, Jesus Cristo, entre outros, das mais variadas formas especificadas de reconexão com o divino, que é um só. E nós temos Deus na terceira acepção, que são as pessoas de espírito elevadíssimo, né? Que também servem de faróis norteadores para que nós apreendamos essa verdade. Então, com todos esses textos, nós já temos elementos, vocês, para respondermos as 3 questões. 1, que mundo Deus criou? 2, quais os atributos divinos? 3, como manifestar neste mundo o reino de Deus? Bem no finalzinho, nós lembramos da chave do meio mais eficiente para manifestarmos Deus neste plano fenomênico, é conhecendo Deus do nosso interior através da meditação Shinsokan. Então eu espero
que todos nós, diante de todo esse estudo, consigamos responder essas perguntas satisfatoriamente e nos aprofundar ainda mais no estudo da verdade. Muito obrigada.